Olá, eu não sei nem como começar esse vídeo de hoje. Estou aqui com meu amigo Leandro Moura. A gente não conseguiu mais uma vez vencer a Portuguesa, 0-0 aqui no estádio Luso Brasileiro. Uma partida muito ruim, onde ninguém se salvou. E, sinceramente, eu queria ter a influência que vocês acham que eu tenho, que vocês acham que meus comentários, os comentários do Lelê, do Gabiru, do Medina, poderiam modificar alguma coisa na vida do Botafogo, mas infelizmente a gente está sofrendo e está no mesmo barco. E hoje mais um capítulo desse início melancólico de temporada do Botafogo, uma atuação sofrível, preocupante, principalmente porque muito em breve o Campeonato Brasileiro vai começar. A gente tem Sul-Americana, tem outras fases de Copa do Brasil. Eu já tinha falado para vocês aqui algumas vezes que eu tinha ido ao jogo do Brasiliense, aquele Brasiliense Real Brasília. O time do Brasiliense era horroroso, foi um 7-1 que enganou muita gente. Óbvio, depois do 7-1 a gente tem mais que comemorar, curtir e buscar os erros para tentar melhorar depois, a partir do dia seguinte. E a gente já viu no jogo seguinte, no próximo jogo, o jogo seguinte, foi esse aqui na Ilha, que o Botafogo ainda não está pronto, Leandro Moura, e está muito longe disso. Boa noite. Boa noite, Def, boa noite, amigos do chat. Cara, é uma continuação do nosso pré-jogo. Esse 4-3-3 a gente não tem condição nenhuma de continuar. Por quê? O time fica muito espaçado, o time fica muito longe e perde linha de passe. Então, a gente começa a deixar mais perigoso a bola no nosso pé. Então, se a Portuguesa da Ilha traz perigo para nossa posse de bola, imagina o Palmeiras, imagina o Atlético Mineiro, imagina o Ceará já quer, mas imagina o Fortaleza, times que são competitivos pela busca da bola. Então, assim, existe um sinal de alerta ligado e estamos aí para falar sobre isso. Pois é, o sinal de alerta está ligado e a torcida do Botafogo aqui, Leandro Moura, saiu muito irritada, xingando o técnico Luiz Castro. Eu estava na arquibancada, como sempre, e vi ali muitas pessoas, inclusive falando, que o Luiz Castro ganhou R$1 milhão, a comissão técnica, R$1 milhão e meio de reais, ou seja, é muita grana, é um dos maiores salários do país, e realmente fica difícil, você explicar, a maneira como o Botafogo vem jogando, como que essa comissão técnica não consegue extrair o máximo. A gente vai esperar mais quanto tempo, E antes que vocês fiquem perguntando qualquer coisa, eu sinceramente não sei se é a melhor opção, trocar de treinador agora, Lelê. Eu acho que ia dar aquele alívio de 15 minutos, vamos lá e vamos trazer, vamos demitir o Castro, e depois a gente vai ficar batendo cabeça aqui, quem seria o próximo treinador. E o torcedor idealiza muito o Cuca, idealiza muito o Dorival. Não sei se eles aceitariam o Botafogo com essa bagunça do jeito que está. Mas, mesmo assim, é muito pouco. O trabalho do Luiz Castro é ruim. Será que com reforços, se ele ainda tivesse o Jefinho, ia ser melhor? Hoje a gente teve o Eduardo jogando, é muito cedo para cobrar. Eu, sinceramente, gostaria de saber a sua opinião sobre isso, porque eu estou desesperado, Lelê Moura. Eu acho, assim, que existem pontos para cobrança, tipo hoje. Assim, eu acho que está muito claro que esse 4-3-3 com 2 pontas clássicos não funcionam. E não funcionam mesmo, assim. A gente já teve, até em 2022, provas claras. Lelê, então vem cá, você falou que não funciona. E o Botafogo contratou vários pontos, porque a gente tem o Luiz Henrique, a gente tem o Vitor Sá, a gente tem o Carlos Alberto, a gente tem o Gustavo Sauer,
Então, assim, a gente também fica elogiando muito, porque o scout do Botafogo é isso, é aquilo e tal. Então erraram tudo, porque se não consegue jogar no esquema que idealizaram, no esquema preferido do treinador, e você tem várias opções, essas opções não funcionam, então, assim, é um erro que é um erro coletivo. Mais ou menos também, porque o futebol não é igual a matemática, né? Tá bom, e aí eu te faço a pergunta. Aí eu te faço uma pergunta, então. Beleza, entendi, ok. Mas aí eu te faço uma pergunta. Então você acha que com esses caras que a gente tem, outro técnico poderia extrair mais? Depende. O que é extrair mais? Ganhar 3 pontos ou fazer Não, jogar, machucar o adversário. Eu acho que hoje o Botafogo não machucou mais uma vez um adversário, cara, com um orçamento muito menor do que o nosso, que está na Série D do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí 3, 4 bolas na trave, ok. Mas você não viu ali uma blitz, uma pressão. A torcida do Botafogo em nenhum momento se empolgou durante o jogo. Por quê? Mas não é porque a torcida do Botafogo não tinha instrumento, não tinha bateria. É porque o time não fez com que a torcida se empolgasse também. É porque, como a gente estava falando no pré-jogo, e eu comentei, cara, esse 4-3-3 do Botafogo não funciona. Não funciona. O Botafogo ele joga melhor contra o Brasiliense justamente por conta de um 4-1-4-1. E aí você, por exemplo, você vai jogar contra a Portuguesa, que está muito mais preocupada em se defender do que atacar, e aí cabe uma crítica ao treinador. E assim, eu vou falar sobre essa crítica e vou falar sobre outra coisa, mas cabe essa crítica ao Castro. Porra, você não precisa ser o Piazon, que é o cara que tem tática, mas é o cara que não faz o agudo, não faz o ataque ao espaço, ele não faz o ataque à área, ele não tem... apesar de bater muito na bola, assim, ele não tem muita finalização. O Sauer tinha... eu acho que o desenho da escalação assim, prejudica muito o Carlos Alberto, porque a direita fica prejudicada. Então, se você vê a substituição, ela tira os dois extremos e a bola na direita não vem, cara. Então, assim, o nosso menino, o Carlos Alberto, que é mais jovem, mais promissor, assim, tem mais potencial do que o Sá. Joga pela direita e o Sá, que joga pela esquerda, apesar de ter dado os primeiros chutes na trave, não arrumou muito mais do que isso. Então, a escalação já vem errada. Essa substituição do Piazon, questionável. E aí a gente pode começar a falar sobre isso. Agora, eu queria fazer mas eu vou te falar, por incrível que pareça, eu achei até que melhorou depois da entrada do Piazon. Não que isso signifique alguma coisa, mas assim, é um cara que pelo menos acrescenta. Para você ver como é que a gente está muito mal, né? Pra você ver, ele teve uma atuação ruim, mas eu acho que ter um cara com característica mais de meia, né, talvez tenha ajudado esse, porque realmente você falou, jogar com esses dois pontas, o Vitor Sá e o Carlos Alberto, as coisas não estão funcionando. Então, isso que eu ia falar, que assim, não foi por conta do Piazon individual, foi por conta de mudar a estratégia de jogo. Quando você povoa o meio, cara, você começa a deixar o adversário, que no caso a Portuguesa da Ilha, que nem tem tanta força de infiltração. Então, aí é problema de elenco, né? Você está pedindo aqui, pelo que eu estou entendendo, assim, era como se fosse um Piazon bom. A questão não foi a entrada do Piazon, foi você colocar alguém ali que preencheria o meio campo. Então, assim, é uma questão de elenco, não? Não, por exemplo, no caso que você está falando, assim, é você entrar não com o Piazon, mas por que não o Sauer? Porque é um cara que faz essa função, mas não precisa ter tanta preocupação defensiva.
Ah, mas é um Mas 4-3-3. a gente já viu. Fala. Perdão. Eu ia falar que, assim, bota o Sauer, aí bota o Sauer, também não acredito, a gente já viu várias vezes o Sauer aqui, também não rolou, sabe? Aí a gente fica aqui chovendo numa olhada. Qual que é o problema? Como é que soluciona isso? O que está errado? Como é que a gente vai chegar num consenso? Tentar chegar, obviamente. Obviamente, é muito difícil você chegar no ponto de você arrumar a solução, né? Mas, assim, como é que a gente resolve esse problema do Botafogo? Porque, assim, uma coisa é o Botafogo chegar contra o Atlético Mineiro e aí você exigir que ele tem que ganhar lá no estádio novo que eles agora construíram, ou ganhar do Palmeiras no Allianz, ou ganhar do Corinthians em Itaquera, mas assim, com o volume de dinheiro que o time gastou, né, e com esses caras que a gente tem, pô, contra esses times como Portuguesa, Bangu, Nova Iguaçu, e tantos outros, era para o Botafogo ganhar tranquilo, né? Assim, e a gente não está conseguindo ganhar tranquilo desses. A gente ganhou tranquilo do Brasiliense, que é o pior time que o Botafogo vai enfrentar nessa temporada inteira. Tá bom, então assim, eles também não estão ganhando. Ok. Existe um tempo de adaptação de ideia de trabalho que precisa ser respeitado. O Corinthians vinha sendo elogiado e caiu para o Ituano. O Vasco era o Vasco e Cruzeiro era uma SAF da moda. Tiveram seus problemas e o Santos teve problema também. O Curitiba não passou para... Acho que o Curitiba foi eliminar a Copa do Brasil. Passou. Ganhou nos pênaltis, 6-5. Ganhou nos pênaltis, mas eu vi o primeiro tempo, foi antes de eu pegar o ônibus para o Espírito Santo, e o Curitiba tava, meu irmão, cara, teve uma defesa que o goleiro fez no último minuto do primeiro tempo que foi absurda. Era para ter passado o Criciúma ali, pelo menos pelo primeiro tempo. Tá, mas aí foi eliminado do estadual. Então, assim, vamos por partes. Falando do Botafogo, a gente tem problemas muito sérios sobre construção de jogo. Eu acho que isso daí é um ponto pacífico. Quando a gente joga no 4-3-3, a gente fica refém de bolas longas cruzadas dos zagueiros. O Adrielson que tem um pouquinho menos qualidade, o Cuesta que tem mais qualidade. E vamos lá de novo. Vamos falar sobre as substituições. E a gente não sabe como é que está sendo a semana, né? Porque, por exemplo, a gente começou... Por que não o Sauer no lugar do Piazon? Cara, mas o Sauer pode estar machucado, o Sauer pode não estar treinando bem, o Sauer pode estar treinando pior que o Raí. Ok, e a gente não vai saber. O Raí é um jovem, Botafogo comprou o Sauer. A gente fez esse investimento. Piazon está acabando o contrato e está sendo repetido uma coisa que não está dando certo. Então, assim, o que não está dando certo, a gente precisa fazer duas coisas, né? Minha mãe sempre falou, errar é humano, persistir no erro é burrice. 4-3-3 não está funcionando. Mas eu não vejo nesse elenco muita opção assim para você melhorar, porque esses caras que você está falando, bota o Sauer, testa esse, testa aquele, ninguém está rendendo, assim, o time está muito pior do que no ano passado, é uma coisa impressionante. Eu estou muito preocupado, porque a comissão técnica não está conseguindo extrair o melhor desses caras. E, pelo amor de Deus, eles são melhores do que os da Portuguesa. Né? Com todo o respeito à Portuguesa, adoro a luzinha aqui da Ilha do Governador, mas os nossos são muito melhores. E a gente não está conseguindo jogar e não está conseguindo fazer absolutamente nada. Esse jogo de hoje, todo mundo foi mal. Até o Tietê, que é um dos mais regulares, teve uma partida ruim. É um negócio impressionante. Então, assim, qual que é a solução? O que a gente pode fazer para melhorar? Eu não vejo, eu não sei. Tô aqui, eu juro pra você, eu tô desesperado. Não, calma. Primeiro assim, a gente precisa começar a elevar funções, assim, tipo, a gente precisa começar a potencializar funções. A gente não tem
jogadores para jogar nesse 4-3-3. Ponto. Isso tem que acabar. A gente tem que começar a olhar o que nosso elenco tem e o que nosso elenco tem para fazer de melhor, funções e características. Você imagina, por exemplo, a gente faz uma festa com um barril de chopp, pão e manteiga. Vamos fazer um churrasco? Não vai ter. Pelo menos de carne, não. Mas tem como ter uma festa. O Botafogo não tem a característica para jogar nesse 4-3-3. E se tentar, vai ser muito ruim. Assim, e vai eu entendi a tua analogia. Aí a questão é a seguinte, então o Botafogo pagou muito caro no pão, pagou muito caro na manteiga, pagou muito caro no chopp e podia ter comprado carne e não comprou, porque se você arrota aí para todo mundo que tem o 6º maior investimento do país e você não consegue, dentro desse elenco, ter algumas alternativas, é porque precisava de um mascherano para fazer as compras, Lelê. Provavelmente, assim, eu acho que não tem sombra de dúvida que o Botafogo pagou caro demais no elenco que tem hoje. Ok, isso acontece. Por exemplo, minha esposa saiu para comprar o mercado desse mês, que era para ser contido, e ela comprou biscoito, 2 pacotes de tapioca aqui, e assim, que não era para comprar. Eu falei, poxa, não era para comprar. Ela falou, mas eu comprei um pacote de farinha láctea para você. Que não era para comprar também, mas assim, é isso. O Botafogo ele tem que saber como ele precisa fazer para andar. E aí, era o que eu queria chegar, por exemplo, que o brasileiro ele acha muito bonito que o Alex Ferguson demorou 7 anos para ganhar alguma coisa. O Klopp ganhou não sei quantos anos e ele falou assim, não, eu preciso de 4, 5 anos para chegar a montar um time e ganhar com o Liverpool. E a gente vai começar a, provavelmente, queimar etapas, porque o Castro, aí eu vou abrir uma aspas, assim, com muito coisa, porque ele, por exemplo, ele está sendo recorrente nos erros, a fazer uma reconstrução, montagem e fazer o time ser competitivo. Assim. São 3 coisas que demandam tempo. O que o torcedor quer saber é o seguinte, Lelê, se chegasse amanhã Dorival Júnior, o time ia render mais? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Dorival Júnior. E aí, já que você está levando para isso, se ele tiver que mandar o Castro embora, que acontece mesmo, tem certas coisas que o processo não anda, o individual não funciona. Eu acho que o treinador que eu queria, que tem o DNA do que foi pensado o Botafogo Way, e é o meu sonho de consumo, seria o Bielsa. Dorival não vai andar, o Cuca não vai andar. Talvez a gente ganhou o campeonato da Copa do Brasil. Vai ganhar o campeonato da Copa do Brasil jogando por uma bola, jogando... E eu acho que não se ganhar já tá bom. Se ganhar já tá bom. Cara, sim, mas... Cara, e vou te falar. Eu queria muito o Bielsa, mas o Bielsa não fica 5 minutos desse jeito que tá o Botafogo, né? Não fica, não consegue... Cara, o Bielsa agora foi contactado pelo Everton, né? E aí ele falou, cara, eu quero treinar o sub-20 do Everton para entender aqui como é que esse negócio funciona e eu assumo a partir da próxima temporada. Óbvio que eles recusaram, né? Não aceitaram essa proposta do Bielsa. Então imagina só, Bielsa, Sampaoli, são nomes que eu adoraria, mas assim... Eu acho também que é a cara. Eu acho. Ele vai olhar e falar assim, não, eu pego o sub-23
e vou levar a partir de junho, que é a primeira rodada da Premier League, eu assumo. E ele vai olhar e falar assim, não, eu assumo, pode cair, pode ser o primeiro, ou não sei o quê, eu assumo. E ele é muito mais perto de casa, é mais próximo da cultura. Mano, eu tenho certeza que é mais fácil ele assumir o Botafogo do que assumir o Everton, o Wolverhampton, o... Não estou falando isso. Qualquer outro. Assim, ó, não. O Lelê fala que Bielsa é mais fácil no Botafogo do que no Crystal Palace. Que não é assim, mas eu acho que ele é maluco ao ponto de assumir esse BO. E mesmo assim, a gente já tá batendo cabeça. Eu acho que com 3 meses de trabalho do Bielsa, ele ia estar fazendo várias coisas ali, e a gente já tá batendo cabeça, meu Deus, esse cara é maluco, caralho, tá dando certo, tá? Enfim, tudo é um processo. Acho que a gente falou bem sobre esse jogo de hoje, tá todo mundo aqui, acho que primeiramente, acima de tudo, angustiado, né? Eu tô muito preocupado, né? Não sei o que fazer, adoraria ter uma solução, não tenho, não quero ser o dono da verdade de absolutamente nada, mas a gente trocou essa ideia aqui no pós-jogo. Eu tô aqui saindo do estádio da Portuguesa. Lelê, muito obrigado aí por a gente ter trocado essa ideia. Eu vou publicar esse vídeo daqui a pouquinho, agora acho que são 8h20, 8h30, e sei lá, umas 10 horas da noite isso aqui vai estar no ar para vocês, enfim, ter algum tipo de terapia antes de dormir. Mas, cara, sábado à noite, vão curtir, cara. Vão curtir, vão beber, vão sair, porque ultimamente aqui, vai pro pagode, porque ultimamente isso aqui não tá dando não. Lelê, grande abraço, tamo junto. Te amo, irmão. Tamo junto pra caralho. Vai pro pagode, vai pro batuque. Hoje tem pagode no batuque bom pra caralho. Valeu!